Boa noite, meus irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Uma alegria para nós estarmos aqui esta noite louvando o nosso Deus e podendo ouvir da sua palavra. Quero louvar a Deus também porque Deus tem possibilitado a nossa igreja a abençoar outras congregações. Nesta semana que se passou, a minha esposa, a irmã Leila, e a irmã Mandelene estiveram em Manaus com um grupo de 25 mulheres, fazendo um intensivão daquilo que, quando temos em nossa igreja, ocupa diversos meses, na verdade, que é o curso Tito II. Então, com certeza foi uma experiência maravilhosa e nós agradecemos aos irmãos que estiveram orando pelo trabalho que foi feito lá. Hoje à noite também, o pastor Marcelo aqui da igreja está pregando fora, pregando em outra igreja. Peço que os irmãos estejam orando também para que Deus esteja usando ali na igreja Batista em Iracema. Na verdade, igreja Batista Monte Sinai em Iracema. Muito bem, meus irmãos. Bem, como é de conhecimento da igreja, nós estamos caminhando no livro de Atos. Então quero convidar você já a abrir a sua Bíblia sem mais delongas para Atos capítulo 10, onde vamos ouvir a palavra de Deus nessa noite, a partir desse texto em Atos capítulo 10. Na mensagem anterior, meus irmãos, na semana passada, nós terminamos o capítulo 9, nessa nossa caminhada no livro de Atos, e terminamos com o apóstolo Pedro sendo confrontado quanto aos obstáculos que ele mesmo possuía dentro de si e que poderiam dificultar a expansão do evangelho, sendo Pedro uma pessoa fundamental, uma pessoa chave na igreja primitiva e também na expansão do evangelho. E ao ver o Senhor da igreja mudando o coração daquele seu servo, nós continuamos comprovando o tema geral do livro de Atos, que é este que eu acredito que já está projetado ali. Muito bem, quero convidar-nos a nós lermos a uma só voz, para você ficar mais antenado ainda com aquilo que será falado esta noite. Vamos lá? Apesar da oposição, a Igreja de Cristo cresce triunfante, proclamando o Evangelho da salvação. Então, meus irmãos, neste caso, a oposição não era a perseguição do Sinédrio, não é a perseguição do governo, não é a perseguição de inimigos do Evangelho, mas era o obstáculo que a própria igreja tinha, personalizada na pessoa de Pedro, por ser uma igreja que nasce em um berço judaico e assim ainda possuía grandes dificuldades de enxergar o mundo inteiro, particularmente o mundo gentil, ou seja, não judaico, como alvo missionário da sua expansão. Mas antes de nós entrarmos nisso, vamos fazer aquela nossa recapitulação, ok? Para que você pegue o fio da meada. A um determinado ponto da nossa caminhada, a gente vai ter que deixar essa recapitulação para lá, mas uma vez que ela está bem enxutinha, 2, 3 minutinhos dá para a gente fazer. Vamos lá, capítulo 1. Nós vimos o final dos 40 dias de Jesus com os discípulos, vimos a promessa do revestimento de poder para a pregação do Evangelho e a ascensão de Cristo à presença do Pai. Capítulo 2, nós vimos o cumprimento da promessa de derramamento do Espírito Santo no dia de Pentecostes, naquele mesmo dia o sermão de Pedro e 3.000 vidas se convertendo de uma só vez. A igreja crescendo na rotina, entre aspas, né? Na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão a cada dia. Capítulo 3, nós vimos a cura de um aleijado que já tinha mais de 40 anos de idade. E esta cura dando oportunidade para a pregação de Pedro ali no pátio do templo em Jerusalém. Capítulo 4, Pedro e João são questionados por causa desta cura e ameaçados pelo Sinédrio, a alta corte político-religiosa de Israel, dos judeus. A igreja enxerga nisso o cumprimento da oposição que havia sido profetizada no Antigo Testamento. Os discípulos vendem seus bens para ajudar os necessitados e o texto dá o destaque que entre esses que fizeram isso voluntariamente estava Barnabé. Bem, capítulo 5, em contraste com a atitude de Barnabé,
nós temos a avareza de Ananias e Safira, a qual é punida por Deus com a morte. Os apóstolos continuam curando e pregando. Eles são levados diante do Sinédrio, ameaçados e agora já açoitados. Os apóstolos se regozijam por terem sido achados dignos de sofrer pelo nome de Jesus. No capítulo 6, vimos uma discordância no seio da igreja por causa da negligência no cuidado das viúvas gentias, ou seja, não judaicas. Aqueles que haviam se convertido eram prosélitos, gentios que tinham adotado o judaísmo e agora se converteram ao cristianismo, estavam sendo negligenciados nas suas viúvas. Os apóstolos orientam que sejam escolhidos 7 servos, isto é, 7 diáconos, que é o sentido da palavra diácono é servo. Os apóstolos, por outra vez, reafirmam a sua missão de dedicarem-se à oração e ao ministério da palavra, ao ensino, o que hoje é feito através de pastores e presbíteros. Entre esses diáconos, irmãos, se destaca Estevão, e ele é preso por pregar o evangelho e curar os enfermos. No capítulo 7, esse mesmo Estevão é acusado diante do Sinédrio, e mesmo diante de uma defesa fenomenal, ele é apedrejado, é condenado e apedrejado. E aí tem um destaque, irmãos, no final do capítulo 7, a Saulo, que testemunha a tudo isso que acontece com Estevão. No capítulo 8, se inicia uma perseguição grande à igreja. Todos fogem de Jerusalém, com a exceção dos apóstolos. Filipe, outro diácono, tal como era Estevão, e também um evangelista, prega em Samaria, a província logo ao norte da Judéia, onde ficavam os judeus. Filipe é ordenado por um anjo a seguir por uma estrada deserta, deixando Samaria para trás. Ali, ele leva à conversão e ao batismo a um eunuco, um alto oficial da rainha da Etiópia. Capítulo 9. Saulo é encontrado por Jesus no caminho para Damasco, para onde ele havia ido para perseguir os cristãos. Ananias vai ao encontro de Saulo para curar sua visão, batizá-lo e trazê-lo para o seio da igreja em Damasco. Saulo começa seu ministério imediatamente, testemunhando em Damasco que Jesus é o Filho de Deus. Diante da perseguição, após realizar um bom trabalho em Damasco, Saulo foge para Jerusalém. Após continuar seu ministério em Jerusalém, atentados contra a sua vida se repetem e agora Saulo foge para Tarso. Final do capítulo 9, Pedro sai em uma viagem pastoral, mas é levado a oportunidades de pregação do Evangelho em Lida e em Jope. É aí que nós paramos na semana passada. Agora, chegando ao capítulo 10, irmãos, encontramos esse mesmo Pedro sendo ainda trabalhado por Deus em sua mentalidade judaica e exclusivista. Ele estava mudando, mas ainda não compreendia o completo acesso dos gentios ao Evangelho, ou seja, dos não-judeus. Pedro estava num processo de mudança. E diante disso, irmãos, hoje, a palavra de Deus nos ensinará a seguinte grande ideia, que eu quero que você preste atenção, sendo comprovada ao longo do nosso texto. Na verdade, hoje e semana que vem, em uma mensagem de 2 domingos. O Senhor da igreja trabalha soberanamente nos homens para o progresso da igreja. O Senhor da igreja trabalha soberanamente nos homens para o progresso da igreja. Ou seja, a igreja de Cristo não está à deriva. Ela não depende nem de nós e muito menos do acaso. É o Senhor que a guia, o Senhor que a orienta, o Senhor que a molda soberanamente, trabalhando na vida de homens. E Pedro, neste momento, é exatamente a mais crucial peça para a mudança em toda a igreja. Aliás, mais importante até do que o apóstolo Paulo, pelo menos neste momento. Mais importante do que aquele que seria conhecido depois, o apóstolo aos gentios. Por quê? Porque diante dessa frase que nós vimos, irmãos, da grande ideia, nós vamos ver, meus irmãos, com muita atenção que este capítulo 10 é um texto precioso para o trabalho evangelístico e missionário de cada cristão e de cada igreja. Ele é tão fundamental para a igreja de Atos, meus irmãos, que ele vai ser relembrado no capítulo 11 e depois no capítulo 15 novamente.
E Deus é o verdadeiro personagem principal aqui, visto que é Ele, Deus, que dirige os corações, é Ele que dirige as reações e os resultados, nos ensinando, irmãos, como Ele trabalha em nossas vidas, como Ele trabalha na vida daquele que prega e na vida daquele que ouve, para o progresso do Evangelho. Ou seja, o nosso Deus não é um mero espectador, mas Ele é o agente do avanço, do progresso da sua igreja. E o Senhor, meus irmãos, está levando a sua igreja aqui a cumprir a sua própria ordem que Ele havia dado em Atos capítulo 1, versículo 8, levando-as a sair de Jerusalém primeiro, depois a sair da Judéia e Samaria, e agora começar a se abrir para os confins da terra. Mas para que isso aconteça, meus irmãos, uma vez que o nosso Deus decidiu que Ele não faria isso sem a participação dos homens, Ele precisa transformar o coração do seu servo apóstolo Pedro, para que ele seja, como eu disse, a chave pela qual Deus vai abrir as portas para que o Evangelho de verdade se expanda. O que eu tenho a ver com isso, pastor? Ora, até que eu me lembre, todos nós somos gentios. Aquilo que acontece aqui no capítulo 10, irmãos, é óbvio, tem um impacto 2000 anos depois naquilo que nós estamos fazendo aqui hoje. Porque diferente da igreja de Atos, a igreja hoje não é de maioria judaica. Muito pelo contrário, a maior parte dos judeus hoje são o nosso campo missionário. Então a igreja vai passar por uma mudança de eixo, onde ela está focada até esse momento em judeus e vai começar o seu crescimento para os povos gentios, para os povos não judaicos. Vamos começar a nossa leitura? Vamos começar a nossa caminhada? Eu quero convidar você a ler comigo do versículo 1 ao versículo 8, onde nós vamos começar a nossa caminhada hoje em Atos capítulo 10. Creio que essa altura a sua Bíblia já está aberta, a sua caneta já está pronta para suas anotações. Vamos lá? Diz assim a palavra do Senhor: havia em Cesareia um homem chamado Cornélio, centurião do regimento conhecido como italiano. Ele e toda a sua família eram piedosos e tementes a Deus. Dava muitas esmolas ao povo e orava continuamente a Deus. Certo dia, por ocasião das 3 horas da tarde, ele teve uma visão. Viu claramente um anjo de Deus que se aproximava dele e dizia: Cornélio. Atemorizado, Cornélio olhou para ele e perguntou: que é, Senhor? O anjo respondeu: suas orações e esmolas subiram como oferta memorial diante de Deus. Agora mande alguns homens a Jope para trazerem um certo Simão, também conhecido como Pedro, que está hospedado na casa de Simão, o curtidor de couro, que fica perto do mar. Depois que o anjo que lhe... Desculpe, irmãos. 7. Depois que o anjo que lhe falou se foi, Cornélio chamou 2 dos seus servos e um soldado piedoso dentre os seus auxiliares, e contando-lhes tudo o que tinha acontecido, enviou-os a Jope. Em primeiro lugar, irmãos, a nossa caminhada vai nos ensinar o seguinte: a soberania de Deus prepara as pessoas para serem alcançadas. A soberania de Deus prepara as pessoas para serem alcançadas. Nosso texto de hoje, meus irmãos, está interlaçado com o texto da semana passada, no final do capítulo 9. Nós deixamos Pedro em Jope, a cidade que hoje é chamada pelo nome de Jafa, cuidando ali em Jope dos novos e dos antigos discípulos naquela cidade, e provavelmente também em Lida, que ficava a menos de 20 quilômetros de distância. Então, durante algum tempo, Pedro largou o seu projeto de um ministério itinerante, de um ministério que iria por muitos lugares, e se concentrou nesta mudança que Deus havia feito, concentrando-se em Jope e provavelmente em Lida também. Contudo, começamos o nosso texto em outro lugar. É introduzida a cidade de Cesareia, que ficava a aproximadamente 53 quilômetros de Jope. Ambas as cidades, tanto Cesareia como Jope, eram cidades costeiras. Lá estava, meus irmãos, diz o texto, Cornélio. Quem é Cornélio? Um centurião. Centurião
você já vê o uso da palavra 100 aí, ele era um oficial responsável por 100 homens, ou seja, uma pessoa respeitada, uma pessoa de influência. E o regimento que ele estava incluído chamava-se o regimento italiano e tinha 600 homens, ou seja, Cornélio era um de 6 centuriões que cuidava do regimento chamado italiano. Em outras palavras, irmãos, Cornélio não era judeu, Cornélio era um gentio, ou seja, era um romano. Agora, mais importante, meus irmãos, do que as suas credenciais militares, é a informação que vem logo depois. Cornélio e a sua família são chamados, são qualificados aqui como religiosos e tementes a Deus, como nós vemos no versículo 1 e no versículo 2. Contudo, a tradução, irmãos, para religiosos aqui não é uma boa tradução, eu acredito que não é uma boa escolha de tradução. A palavra grega usada aqui significa alguém piedoso, alguém devoto, alguém dedicado, ou seja, alguém sincero. E geralmente a palavra religioso, ele é muito associado no Novo Testamento a alguém que é só a casca, só a fachada, alguém que era apenas de aparência. Este não é o caso de Cornélio. Ele é uma pessoa realmente dedicada a Deus, mesmo que ainda de maneira incompleta. Mas ele não é apenas uma pessoa piedosa, diz o texto que ele também é temente a Deus. A expressão, meus irmãos, temente a Deus, ela se tornou no Novo Testamento um termo técnico, uma expressão para definir uma situação espiritual de alguns gentios. Já vou lhe explicar. Os judeus, eles viam os gentios quanto à questão espiritual de 3 formas possíveis. Primeiro, ele viu o judeu como um homem completamente pagão, idólatra, ou seja, um ser impuro, imundo, com quem se devia ter nenhum contato. Essa é a primeira forma mais radical de se ver o gentio, do ponto de vista judaico, que adorava a Diana dos Efésios, por exemplo, que adorava a Afrodite e a Zeus, e todas as divindades, a Marte, por exemplo, também, todas as divindades do panteão greco-romano. Ou seja, o judeu averso completamente à idolatria, via o gentio como um ser, inclusive, inferior. Uma segunda forma que eles viam, meus irmãos, os gentios, eram aqueles que eram convertidos plenamente ao judaísmo. E eles eram, inclusive, maioria dos gentios presentes no dia do Pentecostes. Ou seja, aqueles que haviam vindo de todos aqueles povos até Jerusalém no dia de Pentecostes para adorar a Deus, boa parte eram judeus, sim, que moravam nesses lugares, mas alguns eram gentios, que haviam se convertido plenamente ao judaísmo, inclusive eram circuncidados. A esses, por outro lado, os judeus tratavam de uma maneira diferente, porque eles não eram mais gentios impuros, mas agora eram gentios que haviam abraçado completamente o Deus de Israel. Agora, tem uma terceira forma, uma forma intermediária. Entre uma situação muito ruim e uma situação muito boa, havia esse meio termo. O gentio que era alguém que era temente a Deus, ou seja, que observava a ética e a moral do Antigo Testamento, que cria de verdade no Deus de Israel, do seu jeito, mas cria, e que havia abandonado a insensatez e a imoralidade e a idolatria do politeísmo pagão. Era alguém que passara a adorar e a orar ao Deus único, verdadeiro, o Deus dos judeus, aquele que é também o Deus dos cristãos. Cornélio estava exatamente nessa categoria intermediária. Contudo, essa informação, meus irmãos, é fundamental por uma razão simples. Cornélio, apesar de ser um homem temente a Deus, não havia nascido de novo. Ou seja, ele ainda não conhecia a Cristo. Há muita gente hoje que é temente a Deus, mas não conhece de verdade a Deus. Este é exatamente o ponto onde está Cornélio. O grande problema, meus irmãos, é que temer a Deus sem conhecer a salvação que existe unicamente em Cristo e no Evangelho é a mesma coisa que nem sequer saber que o nosso Deus existe. É uma situação que pode parecer menos pior, até mesmo quando olharmos para Cornélio,
mas espiritualmente falando, está tão perdido como o mais vil, ateu, pecador ou aquele que menospreza Deus, etc. Ou seja, meus irmãos, a posição de Cornélio aqui ainda é muito preocupante. E é interessante, irmãos, observar que em Atos 16 e 18, por exemplo, Paulo vai exatamente atrás desse tipo de pessoa nas suas viagens missionárias mais à frente. Ele foca primeiro aqueles que eram tementes a Deus, aqueles que estavam mais propensos a aceitar a palavra. Ou seja, não é errado irmos atrás daqueles que nos parecem mais abertos ao Evangelho. Pode ser que isso seja realmente uma grande ilusão e não seja realmente assim, ou pode ser algo que realmente se constitua como verdade. O ponto é, meus irmãos, é que é interessante que Paulo esgotava aqueles que lhes pareciam mais abertos primeiro, mas também ia depois atrás daqueles que eram mais difíceis, como ele um dia também fora muito difícil para ser alcançado. O mais importante aqui, meus irmãos, neste começo e apresentação de Cornélio, é que Deus é que focaliza, que dirige, que escolhe aquele que receberá a sua mensagem. Eu não estou me referindo, irmãos, àquele que ouvirá a sua mensagem, mas aquele que realmente a receberá, aquele que vai abraçar a mensagem que está sendo pregada, aquele que vai se converter diante daquilo que está sendo pregado. E eu não estou dizendo isso apenas por causa de Cornélio, mas por causa das evidências que a palavra de Deus nos coloca. Por exemplo, em João 6,37, Jesus disse: todo aquele que o Pai me der, virá a mim. E quem vier a mim, eu jamais rejeitarei. Em João 6 também, um pouco mais adiante, versículo 44, Jesus completa: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrair, e eu o ressuscitarei no último dia. É isso que Deus está fazendo aqui. Ele está preparando o caminho na vida de Cornélio e de sua família, consequentemente, para que mais à frente do nosso texto ele possa ouvir o Evangelho e possa se render. Deus prepara as pessoas para serem alcançados. No próprio livro de Atos, no capítulo 13, ao qual obviamente nós não chegamos ainda, nós lemos o seguinte: ouvindo isso, os gentios alegraram-se e bendizeram a palavra de Deus. E agora olha só, irmãos, e creram todos os que haviam sido designados para a vida eterna. São textos inegáveis que mostram a condução de Deus na salvação de pessoas. Ninguém se converte, ninguém vai ao encontro de Cristo por acaso. Não haverá, como uma vez sugeriu determinado pregador, não haverá o caso daquela pessoa que um dia morre e quando chegar, depois da morte, diz assim: opa, estou no céu, nem esperava isso. Não. Aquele que se encontra com Cristo, aquele que é alcançado pelo Evangelho, porque o Senhor está o designando para a vida eterna, como diz o texto de Atos capítulo 3. Deus é soberano no chamado e na escolha do seu povo. É interessante, meus irmãos, que em nenhum momento isso anula a participação do homem. Isso é demais, isso pode ser até paradoxal para a minha mente, mas não é para o Deus que executa isso. Porque nós vamos ver, meus irmãos, que à medida que o texto vai continuar, Cornélio terá sim uma participação naquilo que vai acontecer na sua conversão. Ele não é o provocador, ele não é aquele que causa, ele não é aquele que produz a sua salvação, mas tem uma resposta do homem em equilíbrio com a soberania de Deus. Mas interessante, irmãos, que hoje a maioria dos púlpitos anula completamente a soberania de Deus e colocam a escolha completamente nas mãos, no colo e na decisão do ser humano. Mas a palavra de Deus nos comprova, meus irmãos, que Cornélio está sendo aqui, de certa forma colocando, encurralado por Deus. Cornélio está sendo preparado por Deus. Cornélio está sendo atraído por Deus, como mesmo Jesus disse em João 6,44. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrair.
Por que isso é importante, meus irmãos? Porque é Deus que age soberanamente, preparando as pessoas que eu e você, ao longo da nossa vida, poderemos ter o privilégio, a honra de levar aos pés do Senhor. Ou seja, meu irmão, você tem o melhor parceiro de ministério que você poderia precisar. É muito bom quando nós trabalhamos com pessoas. Eu sou muito grato a Deus pela equipe ministerial dessa igreja. Eu sou muito grato a Deus pela esposa que me deu e a parceria que há em tantas áreas e no ministério também. Mas, irmãos, muito mais do que a esposa ou que os presbíteros dessa igreja ou toda a nossa igreja, o nosso Deus é o parceiro de ministério perfeito. Sabe por quê? Porque o que Ele decreta acontece. Porque o que Ele determina acontece. O que Ele deseja realmente se torna realidade. Mesmo que eu pudesse pensar tudo, eu não posso fazer acontecer na sua vida, no seu ministério, absolutamente nada. Mas Deus demonstra aqui no texto que está conduzindo a narrativa. Ele está moldando e trabalhando a vida de Cornélio para chegar até onde ele deseja. Continuando nisso, no verso 3, às 15 horas da tarde, detalhe, o mesmo horário no costume judaico, que era a hora de oração, Cornélio tem uma visão de um anjo. E o texto diz literalmente que ele viu claramente, e esse anjo chama pelo nome Cornélio. O qual, verso 4, imediatamente responde ao chamando-o de Senhor. O anjo lhe diz que Deus estava ciente da sua bondade, Deus estava ciente da sua piedade, algo que já fica claro, meus irmãos, que este era um homem de oração, um homem que se voltava a ajudar o próximo. No verso 5 e 6, diante disso, o anjo dá uma ordem direta a Cornélio para que mandasse buscar a Simão Pedro em Jope. Como eu disse, 53 quilômetros de distância, ele estava na casa de Simão, o curtidor de couro. Nos versos 6 e 7, encontramos Cornélio sendo deixado pelo anjo, mas imediatamente obedecendo às instruções. Meus irmãos, não há debate, não há ponderações. Eu acho impressionante, meus irmãos, que não há da parte de Cornélio oferta de alternativa. Cornélio não se vira para esse anjo dizendo, Jope, lembre-se, irmãos, não dá para você pegar um carro e dirigir 53 quilômetros. É no lombo de animal ou na pernada. São horas de distância. Tem certeza, pastor? Faz o seguinte, essa semana você anda 53 quilômetros, depois me conta quanto tempo você levou. Use um tênis bem confortável, coisa que não tinha na época. Mas Cornélio não vira para esse anjo, meus irmãos, e começa a negociar. Senhor, estou muito grato por vir na minha casa, mas não tem ninguém aqui em Cesareia que a gente possa usar. Tem que ser esse camarada lá longe. Porque, meus irmãos, havia cristãos em Cesareia também. Mas não há da parte de Cornélio nenhum questionamento, nenhuma ponderação, não há nenhuma negociação. Diz o texto que imediatamente ele obedece. Imediatamente ele chama 3 servos, 3 dos seus subordinados. Ele explica para eles o que aconteceu. Detalhe interessante, a palavra usada no texto é a mesma palavra de onde vem a nossa palavra exegese. Interessante isso, ele fez uma exegese do que aconteceu. Por quê? Porque ele tinha que explicar direitinho por que ele estava mandando 3 homens numa missão que começava dizendo, um anjo me apareceu. Eu fico olhando, meus irmãos, esses 3 homens olhando um para o outro, mas detalhe, é um centurião que está mandando, eles obedecem em vão. Há, meus irmãos, aqui uma obediência por parte de Cornélio, que não é por acaso. É Deus registrando através de Lucas nesse texto e mostrando para toda a audiência judaica que eventualmente leria Atos dos Apóstolos a obediência de um gentio. A obediência de alguém que era considerado menor, menos importante, imundo, impuro, mas que aqui era um homem temente a Deus. E tal e qual, meus irmãos, muitos homens do Antigo Testamento tentaram negociar com Deus. Moisés, por exemplo, nós não vemos na vida de Cornélio. Cornélio comprova a sua piedade e sinceridade, mais uma vez, pela sua obediência imediata. Porque tal como a minha esposa gosta de lembrar os nossos filhos há muitos anos, a obediência tardia é o mesmo que desobediência. A obediência tardia é o mesmo que desobediência. O que esses primeiros versículos ensinam para nós? Deus responde a um coração inclinado para Ele. Deus moverá céus e terra
para que essa pessoa ouça o Evangelho. E a maneira principal, meus irmãos, de Deus fazer isso, não é nem com anjos, a não ser que você use a palavra anjo no seu sentido original. Angelos, anjo, significa nada mais, nada menos que mensageiro. Então Deus faz isso em alcançar aqueles cujo coração estão sendo inclinados para Ele, mas não através de anjos celestiais. Através de anjos de carne e osso. Através de evangelistas e missionários, que é você e são essas pessoas sentadas ao seu lado. O meio, meus irmãos, de Deus alcançar essas pessoas hoje é através do evangelismo e de missões. O Senhor da igreja é também o Senhor de missões. E ao sermos, irmãos, uma igreja evangelista, uma igreja missionária, nós estamos cooperando com Deus para alcançar os Cornélios que estão aí quase, mas ainda não no reino de Deus. Tal e como, meus irmãos, Deus estava trabalhando a vida desse homem, neste exato momento, Deus está trabalhando na vida de pessoas em Boa Vista. E se nós quisermos ir para o lado de missões, em Moçambique, na Itália, em Portugal, no interior da Bahia, em São Paulo e entre os Yanomamis, Deus está agindo aonde quer, e eu estou me referindo apenas à nossa igreja local, aonde nós levamos a palavra do Evangelho. Você não está indo arar em terreno baldio. Deus já está trabalhando. Irmãos, nós nunca somos o primeiro no campo missionário. Como não, pastor? Eu fui lá, não tinha ninguém lá antes de mim, não. Tinha Deus. Antes de você fazer aquela visita evangelística, Deus já estava trabalhando lá. Antes de que Pedro sequer saiba do nome Cornélio, que vai acontecer agora na continuação do nosso texto, Deus já estava trabalhando lá. Meus irmãos, Atos 10 é um manual de evangelismo, nós sabermos como que isso realmente acontece. Nós não produzimos a obra de Deus, nós não produzimos a obra missionária, nós nos juntamos àquilo que Deus já está realizando. Em segundo lugar, o trabalho do Espírito Santo na vida de cada pessoa pode ser, provavelmente não é, igual ao que ocorreu com Cornélio. Anjos aparecendo, irmãos, realmente nem é o foco desse nosso texto. Tem muita gente que lê e começa a orar para ver anjo. Isso não é por esse motivo que esse texto foi escrito. Deus está nesse exato momento agindo na vida das pessoas e a nossa intercessão e nosso envolvimento com as pessoas fazem parte disso. É parte, meus irmãos, do nosso investimento na vida das pessoas. Quer sejam elas fechadas como Saulo, quer sejam elas abertas como Cornélio. Agora, uma coisa, meus irmãos, eu tenho absoluta certeza. Absolutamente nenhuma pessoa chegará no céu. E você conversando ali, vamos ter um tempão, né? E por tempão é um tempão mesmo. E você conversando, talvez daqui a 500 mil anos, você conheceu uma pessoa nova na eternidade. Ô, meu irmão, tudo bem? 500 mil anos, nunca lhe vi aqui. Pois é. É muita gente, irmão. São milhões e milhões de pessoas. E você se vira para essa pessoa e diz, como você chegou aqui? Um dia eu estava em casa, resolvi ser de Deus. Um dia eu estava em casa e resolvi ser de Jesus, segui-lo. Aliás, você já conhece algum testemunho de alguém que apenas um dia disse, nunca ouvi falar de Jesus, mas um dia eu queria segui-lo. Eu desafio você a achar um testemunho de tal forma. Simplesmente não existe. Uma mãe, um pai, uma esposa, um esposo, um filho, uma filha, um amigo de trabalho, um primo de 5º grau, um pregador em um vídeo ou na televisão, um bom livro que tem o Evangelho. Alguém foi um instrumento para que você estivesse aqui essa noite conhecendo a Jesus como Senhor e Salvador. Quando chegarmos no céu, eu lhe apresento a Dona Maria e o seu Euclides Viana. Meus pais na fé, mas também meus avós. Alguém foi um instrumento. Deus está trabalhando, meus irmãos, na vida das pessoas.
E você pode contar com a participação de Deus quando você estiver investindo na vida de pessoas também. Agora, para que essa segunda parte aconteça, irmãos, Deus tinha que sair do foco em Cesareia e voltar para Jope. Porque lá estava a ferramenta, repito, não era o único cristão daquela região. Aliás, não era o único cristão nem em Jope. Mas Pedro seria instrumental para que a igreja mudasse o paradigma, mudasse a mentalidade e pudesse enxergar a si mesma e a sua missão de outra maneira. Vamos ler, irmãos, do versículo 9 até o versículo 23, apenas a parte A. E ver o que Deus vai fazer agora na vida do seu apóstolo. Atos capítulo 10, do versículo 9 até o 23, parte A. Ok? Diz assim a palavra do Senhor, todos nós juntos. No dia seguinte, por volta do meio-dia, enquanto eles viajavam e se aproximavam da cidade, Pedro subiu ao terraço para orar. Tendo fome, queria comer. Enquanto a refeição estava sendo preparada, caiu em êxtase. Viu o céu aberto e algo semelhante a um grande lençol que descia à terra, preso pelas 4 pontas, contendo toda espécie de quadrúpedes, bem como de répteis da terra e aves do céu. Então uma voz lhe disse: Levante-se, Pedro, mate e coma. Mas Pedro respondeu: De modo nenhum, Senhor. Jamais comi algo impuro ou imundo. A voz lhe falou segunda vez: Não chame impuro ao que Deus purificou. Isso aconteceu 3 vezes, e em seguida o lençol foi recolhido aos céus. Enquanto Pedro estava refletindo no significado da visão, os homens enviados por Cornélio descobriram onde era a casa de Simão e chegaram à porta. Chamando, perguntaram se ali estava hospedado Simão, conhecido como Pedro. Enquanto Pedro ainda estava pensando na visão, o Espírito lhe disse: Simão, 3 homens estão procurando por você. Portanto, levante-se e desça. Não hesite em ir com eles, pois eu os enviei. Pedro desceu e disse aos homens: Eu sou quem vocês estão procurando. Por que motivo vieram? Os homens responderam: Viemos da parte do centurião Cornélio. Ele é um homem justo e temente a Deus, respeitado por todo o povo judeu. Um santo anjo lhe disse que o chamasse à sua casa, para que ele ouça o que você tem para dizer. Pedro os convidou a entrar e os hospedou. Apenas a primeira parte desse texto. Em segundo lugar, essa noite, meus irmãos, a soberania de Deus nos prepara para alcançar as pessoas. Ele não apenas trabalha nas pessoas, mas soberanamente também nos prepara para alcançar as pessoas. Nos prepara como, pastor? Apenas nos ganhando para Cristo? Isso é só o começo. Isso é só o princípio daquilo que Deus precisa fazer na vida de cada um de nós. E como exemplo, nós vamos ver o que ele faz na vida de Pedro. Até agora, vimos apenas um lado da ação soberana de Deus em ele trabalhar, preparar aquele que irá receber a mensagem, e neste caso, Cornélio. Do verso 9 em diante, nosso texto volta-se para Pedro. Eis aí, meus irmãos, a nossa primeira lição dessa segunda parte. Assim como Deus havia escolhido aquele que iria receber a mensagem, Cornélio, ele escolhe aquele que será o seu mensageiro. Irmãos, eu e você não somos obra do acaso. Um Deus estrategista não joga dados. Ele não brinca com a sorte, com as probabilidades, com o acaso. Muito pelo contrário, o nosso Deus tece teias de amor e misericórdia e nos coloca no caminho dos seus planos. Ele nos faz cruzar com a sua vontade, tal agora como ele está fazendo com Pedro e com Cornélio. No dia seguinte, a visita do anjo a Cornélio, enquanto os mensageiros de Cornélio estavam indo a caminho, Pedro sobe ao terraço, ao telhado daquela casa, provavelmente um lugar onde havia condição de ter reunião e um tempo mesmo solitário para orar. Ele sobe ali para orar ao meio-dia. Ele tem fome. Verso 10.
Enquanto ele esperava pela sua refeição, diz o texto que ele entrou num êxtase. Literalmente o texto diz que ele perdeu os sentidos ou perdeu a conexão com a sua visão, com a sua audição, ou seja, ele entrou em um lugar isolado completamente. O foco seria agora naquilo que Deus traria em visão a ele. E aí, meus irmãos, dos versos 11 até o verso 13, nós temos a descrição dessa visão que é bem simples. O céu se abre e surge um lençol preso pelas 4 pontas. Visualize aí. E só que dentro deste lençol, e não tenho ideia se o lençol era o tamanho de uma cama normal e os animais eram pequenininhos, e eu não tenho ideia se o lençol era extremamente enorme, longo, de quilômetros, e lá estavam os animais em tamanho normal, mas diz o texto que lá havia toda espécie de quadrúpedes, toda espécie de répteis da terra e aves do mar. Isto é, havia ali animais, e aqui está a parte importante, puros e animais impuros. E uma voz que ordenava a Pedro que ele matasse e comesse. Isso, meus irmãos, era algo difícil para Pedro engolir. Trocadilho proposital. Matasse e comesse? Para um judeu, meus irmãos, algo estava muito errado ali, e isso aí era um problema para Pedro. A lei mosaica, em Levítico capítulo 11, não classifica apenas o porco como um animal impuro. Quase todo mundo sabe que os judeus não comem, por exemplo, carne de porco. Mas Levítico capítulo 11, meus irmãos, traz dezenas de outros animais que eram proibidos a serem comidos. E dentre essa lista, com certeza, estavam presentes na visão dentro do lençol, porque o texto diz toda espécie de quadrúpedes. Pelo menos um porquinho tinha lá. E Pedro ouve a ordem, mata e come? De jeito nenhum. Na verdade, no versículo 14, Pedro responde, de modo nenhum, Senhor. Esta seria, meus irmãos, a terceira vez na vida de Pedro que ele ia dizer não, Senhor. Viu, irmãos do Tito 2? Pedro não fez. Pela terceira vez, em lugar de falar sim, Senhor, ele dá a canelada. Ele diz não, Senhor. Quer ver quais eram as outras duas? Ele foi contra Jesus quando Jesus narrou que ele subiria a Jerusalém, cairia na mão dos líderes religiosos, seria morto e ressuscitaria ao terceiro dia. O que Pedro falou? Mateus capítulo 16. Nunca, Senhor, isso nunca te acontecerá. Aí ele ouviu aquela repreensão carinhosa de Jesus. Vá de retro, Satanás. Para trás de mim, Satanás. A segunda vez, meus irmãos, que Pedro disse não a Jesus está em João capítulo 13. Jesus tira sua túnica bonita que ele deveria ter. Ele se coloca apenas com a roupa de baixo, como era típico dos escravos, se cinge com uma toalha, pega uma bacia e começa a lavar os pés dos discípulos, e todo mundo fica calado. Quando você não sabe o que falar, calado você é um sábio, menos Pedrão. E Pedrão, em João capítulo 13, diz, nunca, Senhor, nunca me lavarás os pés. E aí Jesus fala para ele, se eu não te lavar os pés, você não tem parte comigo. Aí ele também alopra, lava o pé, lava a mão, lava a cabeça, lava tudo. Pedro, meus irmãos, é um personagem absolutamente fantástico. Nos seus rompantes. Mas eu acredito, meus irmãos, que aqui em Atos capítulo 10, ele dá uma resposta correta, pelo menos do ponto de vista de qualquer judeu. Qualquer judeu estaria, boa. Qualquer judeu diria para Pedro, o senhor estaria testando. Se você é um judeu de verdade. Agora, meus irmãos, Jesus não é qualquer judeu. E a resposta que ele dá à negativa de Pedro é, não chame impuro ao que Deus purificou. Verso 15. E tudo isso, meus irmãos, se repetiu curiosamente 3 vezes. Alguém lembra de outra coisa que aconteceu 3 vezes? O mesmo Pedro negou a Jesus 3 vezes. Meus irmãos, eu não sei o teu Deus, mas o meu Deus não faz nada por acaso. E eu acredito, meus irmãos, que quando Pedro ficou depois, o texto diz que ele ficou pensando na visão, ele ficou 3 vezes, né? Ele devia ter uma barba maior do que a minha, não gostava de barba baixa, ele ficava 3 vezes, tem alguma coisa aqui. Meus irmãos, aqui é o Senhor Jesus sinalizando para ele, Pedro, presta atenção, você está do lado errado da minha vontade. Mesmo que a sua resposta tenha sido
judaicamente perfeita? Você não entendeu o que eu estou querendo dizer. Agora, meus irmãos, caso você esteja se perguntando, tais restrições, alimentares, obviamente, não eram sem motivo. Deus não colocou isso lá em Levítico capítulo 11, eu vou abrir com parênteses para falar sobre isso, apenas porque ele queria ser complicado. Não. Eu creio, meus irmãos, que dentre muitas razões, muitos motivos, havia um motivo prático e um motivo espiritual. Há 3.000 anos atrás, na verdade mais do que isso, 3.700 e alguma coisa anos atrás, quando Moisés trouxe a lei recebida da parte de Deus, Levítico capítulo 11, muitos desses animais podiam trazer e traziam epidemias mortais, ou poderiam trazer epidemias mortais para dentro do arraial de Israel. Não tinha como mandar, bem, manda isso aqui para o Inmetro, sei lá quem é que fiscaliza os animais, para o Ministério da Fazenda. Não havia isso naquela época. Então Deus proibia animais específicos que carregavam doenças graves e poderiam afetar a própria mortalidade dentro do arraial de Israel. Uma maneira prática, uma razão prática de proteger o seu povo. Mas também havia uma razão espiritual. Dando ao seu povo uma dieta específica, quando o judeu chegasse em uma casa, ele tinha uma razão muito simples e prática para dizer: eu não posso sentar com você que é gentil, porque a sua mesa está cheia de animais impuros. E Deus fez isso, meus irmãos, para manter o seu povo livre das influências das nações que tinham ao redor. E não funcionou. Não por causa de Deus, mas por causa do teimoso coração do povo de Israel. Alguns meses atrás, nós tivemos aqui neste mesmo púlpito a pregação do livro de Juízes. E nós passamos pelo homem, muitas vezes admirado, um tanto quanto erroneamente, chamado Sansão. E Sansão, vez após vez, se sentava na mesa dos filisteus, com todos os animais impuros, e comia da sua comida e fazia tudo o que não deveria. Bem, o objetivo de Deus aqui, meus irmãos, não é mexer com a dieta judaica de Pedro. É provável até, meus irmãos, que mesmo depois dessa visão, ele continuou não comendo animais impuros, porque esse não é o objetivo de Deus. Qual é o objetivo dele, então, aqui? Deus havia começado já a mudar os paradigmas na vida de Pedro. Não aqui, desde a sua ida a Samaria, no capítulo 8, porque Samaria era a habitação de judeus mestiços. Depois ele continua mudando o coração de Pedro nos eventos que aconteceram em Lida e Jope, cidades de maioria gentia. Agora, o Senhor da igreja está mudando definitivamente o coração e a mente do seu apóstolo, o coração e a mente de Pedro, e em consequência, irmãos, impactando o rumo de toda a igreja do Senhor em seus dias. Pedro era a chave para destrancar o evangelismo até os confins da terra. Mesmo que Paulo venha a ser chamado e conhecido de apóstolo aos gentios, é Pedro que depois, no transcorrer dos eventos que vamos ver no capítulo 10 e mais adiante, que vai abrir as portas definitivamente para a pregação do evangelho até os confins da terra. Portanto, irmãos, esta sequência, desde o capítulo 8 na vida de Pedro, também nos ensina que Deus escolhe os seus mensageiros. Do chamado de Moisés, Jonas e Jeremias, até o chamado de Saulo no capítulo anterior, amados, nós não somos voluntários nesta obra. Se você quer ser voluntário, procure uma ONG. Procure algum órgão do governo que aceita voluntariado. A obra de Deus não é composta de voluntários, é composta de vocacionados e chamados. E eu não me refiro aos poucos pastores e missionários que temos presente aqui. Eu estou me referindo a todos nós. Somos uma nação, somos um povo, somos uma igreja de chamados e vocacionados. Alguns cruzarão oceanos e irão para outros continentes. Outros se embrearão pelos rincões vicinais, aldeias e vilas do interior. Outros irão mesmo para a selva de pedra. Mas o fato é, meus irmãos, que mesmo que você nunca saia sequer da sua própria cidade, da sua Jerusalém, ela está nos planos de Deus, para os seus chamados e para os seus vocacionados. Não existe voluntariado. Na verdade, meus irmãos, nós somos os privilegiados por receber a honraria. Uma honraria tal ao ponto de sermos chamados arautos do Deus vivo. Anunciadores da mensagem de salvação do Deus vivo. Embaixadores de Cristo.
2 Coríntios capítulo 5, versículo 20. Aqueles que representam a realeza. Portanto, meus irmãos, mesmo que nós não sejamos um Pedro, ou um Paulo, ou um Moisés, ou um Jeremias, nós estamos sendo chamados e não podemos ser, meus irmãos, teimosos e desobedientes, ao ponto de acabar no ventre de um enorme peixe. Porque a Bíblia também fala de alguém que foi chamado e vocacionado e resolveu pagar para ver se Deus ia realmente fazer o que ele queria fazer. E você sabe muito bem o que acontece com a história de Jonas. Acaba virando comida de peixe e termina cheirando a vômito. Deus deseja de nós, meus irmãos, corações obedientes. Que não sejamos teimosos. E eu fico grato a Deus, meus irmãos, porque o texto diz que Pedro não é assim. Porque eu não sei, meus irmãos, se era o receio de Pedro, mas o fato é de que nos versos 17 e 18 ele começa a meditar no que havia acabado de presenciar e imediatamente os homens enviados por Cornélio encontram a casa de Simão Curtidor, aonde ele estava. Agora, meu irmão, pare para pensar. Quais são as probabilidades dos dois eventos se encaixarem de tal maneira perfeita? A visão acontece, os homens chegam no exato momento em que a visão acaba e Pedro está pensando no que estava acontecendo. Tudo sincronizado. As chances, meus irmãos, são praticamente nulas. Não existe acaso, Deus não joga dados. Quando temos a soberania de Deus agindo, não há espaço para coincidências. Há apenas espaço para o tempo apontado por Deus para a sua obra na qual nós somos incluídos. E como eu disse, imediatamente no verso 19 e 20, Pedro recebe mais uma ordem para que ele fosse com aqueles homens sem hesitar. E ainda diz que eles haviam sido enviados pelo próprio Deus. Eu fico pensando, meus irmãos, a cabeça de Pedro girando. Como assim? 3 gentios enviados por Deus? E em tudo isso, Deus está trabalhando a vida desse homem. Um homem importante, um homem que andou 3 anos e tanto com o Senhor, mas ainda tinha obstáculos na sua vida. E antes de nós falarmos desses obstáculos, irmãos, o texto termina no versos 21 a 23, com Pedro se encontrando com os mensageiros de Cornélio, ouvindo deles o que havia acontecido entre Cornélio e o anjo, e a ordem para que Pedro falasse a eles, a Cornélio e a sua família. E tudo isso, meus irmãos, culminando com um momento diante do qual Pedro é desafiado mais uma vez, porque o texto termina com ele recebendo esses 3 gentios e muito provavelmente partindo o pão junto com eles. Fico pensando, meus irmãos, um outro judeu, mesmo cristão, que não soubesse tudo aquilo pelo qual Pedro estava passando, estava sendo trabalhado, passando ali na janela de Simão Curtidor e Pedro, na companhia de homens impuros, na companhia desses romanos, quem te viu e quem te vê. O que está acontecendo contigo, Pedro? Quantas vezes, meus irmãos, nós precisamos que Deus trabalhe na nossa vida da mesma maneira? O quê, pastor? Eu não tenho preconceito com ninguém. Eu prego para gentio, para judeu, para cigano, para todo mundo. Não, irmãos. Porque novamente eu preciso fazer a mesma pergunta da semana passada. O quanto você está disposto a orar da seguinte maneira? Abre aspas. Senhor, remova os obstáculos na minha vida que me impedem de lhe servir como o Senhor deseja e como eu devo servir. Está disposto a fazer essa oração? Pedro precisou ser confrontado com toda a sua bagagem cultural. Eu acho difícil, meus irmãos, que seja a mesma coisa conosco. Por mais que ainda exista racismo, certo sectarismo em algum ponto, mesmo no Brasil, não acredito que seja o nosso problema. Branco, preto, azul, a gente prega se a oportunidade aparecer. Se ela aparecer. Porque há outros obstáculos na minha e na sua vida. Que gostaria que essa noite, meu irmão, se você não levou essa pergunta tão a sério na semana passada, que você pensasse hoje.
Se você não verificou o calendário, está no seu boletim, nós estamos em 1º de setembro. Aos membros e participantes de nossa igreja, você sabe o que significa. Nós estamos 9 meses quase, ou 9º mês, dentro do ano, um ano em que você tem sido desafiado a ser testemunha do Evangelho e alcançar pelo menos uma pessoa para Cristo. E como eu já falei várias vezes, meus irmãos, eu não tenho um detetive seguindo você, não tenho uma câmera, não tenho um drone sobrevoando a sua vida para me dizer o que você faz ou deixa de fazer. Nenhuma dessas coisas acontece. Mas melhor do que uma câmera escondida ou um detetive é o Senhor que acompanha os nossos passos. Você tem levado a sério realmente, meu irmão, a razão pela qual você está dentro do reino de Deus? A razão pela qual você não é arrebatado logo depois do momento da sua conversão? Que não poderia ser assim? Deus deixava aqui uns 10% para evangelizar, e à medida que as pessoas iam se convertendo, leva. Ou então. Seria interessante. No mínimo, a igreja seria menos problemática. Isso aí eu sei. Mas não é assim que o Senhor determinou. E mais, quando um próprio anjo aparece para Cornélio, Deus vai 53 quilômetros longe para buscar alguém para que volte, a continuação do nosso texto, e pregue o Evangelho. Sabe por quê? Porque Ele decidiu fazer a sua obra através de homens como eu e como você. Não apenas através de um apóstolo, como Pedro e depois como Paulo. Homens simples, como eu e como você. Repita a oração. Senhor, remova os obstáculos na minha vida que me impedem de lhe servir como o Senhor deseja e como eu devo. E eu acrescentaria, como o Senhor merece. Mesmo lutando, meus irmãos, com as suas dificuldades, Pedro obedeceu até agora o Senhor. E vai continuar obedecendo. E eu? E você? Sabe, meus irmãos, nós estamos tão obtusos em relação ao chamado de socorro das pessoas, que eu poderia ser como aquele que passa do lado de uma pessoa que está literalmente se afogando e não ouço o pedido de socorro e passo direto. Será que eu tenho sido obediente, como Pedro demonstra nesse texto? Você pode hoje mesmo orar, dando um passo de fé e confiança de que você não está sozinho em alcançar as pessoas, de que o Senhor está agindo agora mesmo. Quem está atrasado no projeto sou eu. Quem está chegando depois na vida das pessoas sou eu. Você pode orar hoje, meu irmão, pedindo que Deus remova os obstáculos e pedindo que Deus lhe faça realmente acreditar que Ele está agindo na mais difícil das pessoas, como Saulo era, ou até mesmo naqueles mais abertos, como Cornélio é nesse texto. Porque, meus irmãos, diante disso tudo, nós podemos concluir que o Senhor da igreja está trabalhando soberanamente nos homens, inclusive eu e você, para o progresso da sua igreja. O que nós vamos fazer, irmãos, diante dessa palavra hoje? Deus trabalhando plenamente, soberanamente. A minha oração é que você tenha coragem de dizer: Senhor, remova os obstáculos na minha vida. Alguns podem estar tão enraizados, irmãos, que vai doer quando ele arrancar. Alguns podem estar ligados até à própria autoproteção que você tenha criado para não se envergonhar, para não se constranger, ou sabe lá o que, diante das pessoas. Mas como o povo, meus irmãos, que serve a um Senhor que morreu de maneira vexatória, vergonhosa, em uma cruz romana, nós não temos direito a achar que qualquer coisa seja vergonhoso demais para nós. Vamos terminar orando, irmãos. Eu quero convidar você a orar e colocar a sua vida diante do Senhor. E falar para Ele exatamente aquilo que nós vimos hoje, fomos desafiados na sua palavra. Deus está trabalhando. Você está resistindo ao trabalho de Deus ou você está cooperando com Ele? Feche seus olhos comigo. Coloque sua vida diante do Senhor. Coloque-se como instrumento, ferramenta de Deus
Tenha coragem de fazer essa oração. Senhor, destrói, arranca de mim os obstáculos que têm me impedido de te servir como eu preciso. Deus querido, só o Senhor pode agir de maneira particular, individual e pessoal na vida de cada um de nós. Certamente nós não temos o mesmo obstáculo exatamente que Pedro tinha. Certamente nós não somos aqueles que têm restrições de nacionalidade, de raça, ou sabe lá o que, para pregar o Evangelho. Mas até se for isso, ou se for outra coisa qualquer, nossa zona de conforto, nossa obsessão pelo trabalho, pelo sucesso material, nosso constrangimento de entabuar uma conversa sobre coisas espirituais. Tu conheces o nosso coração, mas arranca, ó Deus, para que nós possamos, de corpo e alma, de todo o coração, nos juntar àquilo que o Senhor já está fazendo na vida das pessoas. Ó Deus, que a mulher à beira do poço, que o fariseu de noite, que o jovem rico em nossas vidas não passem sem ser atendidos, sem ser trabalhados pelo Evangelho. Mas nós possamos, ó Deus, ser as testemunhas constantes, prontas, como o próprio Pedro escreveria depois, a tempo e fora de tempo, para falar da razão da esperança que há em nós. Essa esperança encontramos em Cristo Jesus. O tesouro em vasos de barro, para que a excelência desse poder seja de Deus e não nossa. Que possamos, ó Deus, ser vasos de barro, mas que o tesouro seja entregue, comunicado a outros vasos de barro. É o que oramos em nome de Jesus. Amém e amém.